Gênesis 37 é um texto conhecido por todos nós. Você já deve ter ouvido diversos sermões nesse texto, diversas reflexões, porque não é uma passagem estranha, pelo contrário, é uma passagem até batida. Então eu vou querer pegar essa passagem batida, conhecida, rebatida, para a gente tirar algumas lições, talvez novas para alguns, talvez não, mas eu espero que sirva para nós nessa manhã. Amém? A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E é mais atual do que a folha do jornal. Né? É atualíssima. Ela não precisa de revisão. Quem precisa de revisão é você. Concorda comigo? Fala para o seu irmão, você precisa ser revisado, viu? E o Espírito Santo está fazendo isso com a gente. Vamos ler juntos? Vamos lá? Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai... Gênesis 37, 1. Passa aí por 2. Deixa eu ver como é que é essa versão. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando Jacó tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Este é o registro dos descendentes de Jacó. O texto começa dizendo que é a história de Jacó morando na terra dos seus pais. Agora diz que a história já não é mais de Jacó, mas é a história de José. Não é interessante? Diz que vai falar de Jacó, mas fala de José. Tem um bocado de filhos aqui. Serão eles que vão falar de vocês. Serão eles que vão contar a história da gente. E serão eles que vão pastorear vocês quando vocês estiverem mais velhos, ou não. A história de Jacó se entrelaça com a história de José, e a história de José vai salvar a história de Jacó. Então, teu filho que você cria hoje pode ser seu salvador amanhã. Quem dá glória a Deus aí? Ou não. Ele pode te colocar num lugar que você não gostaria. Eu quero ler, mas é a mania de pregador, né? Vamos ler. Vamos lá. Ó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Os filhos de quem? Bila, fala comigo, problema à frente. Porque nós estamos com 2 concubinas, com as empregadas, que estão dentro dessa família. Nossa, Deus é tremendo. Se Deus salvou essa casa, salva a tua e a minha também. Mulheres do seu pai. E contava ao pai a má fama deles. José tem um problema. José é tagarela. Todo adolescente é tagarela. Tem alguns que não, que são mais tímidos. Tem alguns que são mais tímidos. Mas mesmo na timidez de não falar, falam no Instagram. Eu sou tão tímido, mas lá vira uma cobrinha. Ele é tagarela, porque ele é imaturo. Uma das marcas da imaturidade é falar na hora errada. Você que é jovem, eu já fui, já tive cabelo. Não dá para falar tudo que você acha que tem que falar, porque um dia a tua fala pode te condenar. Isso também é para os mais velhos, que tem o dom da fofoca. Fala para o seu irmão, enterra esse dom, irmão. Joga fora essa porcaria. Esse dom maligno. Verso 3. Vamos comigo? Israel amava mais José do que qualquer outro filho. Predileção. Problema. Papai e mamãe não pode ter preferencial. Claro que a gente tem um coração, gosta mais do xodózinho de um, do cheirinho do outro.
Mas quando essa coisa se transforma em algo aberto, você vai gerar um problema dentro de casa. Filhos é para ser amado, cada um com as suas qualidades e déficits. Quem diz amém? No déficit a gente quebra o pau. No que é bom a gente dá o beijo. Isso é graça. Mas graça que vai além. Se está no déficit, você continua amando. Está no déficit, você ama mais ainda. Eles esperam a surra, tu dá um sorvete. A galera jovem não deu glória a Deus com isso? Você espera uma surra e teu pai te leva para um lugar bacana, você diz glória a Deus? Não, não leva não, dá cacete neles mesmo. Não leva para lugar nenhum. Eu não estou afim de ir para lugar nenhum. E Jacó, ali está Israel, por causa da transformação que ele vai ter, teve, amava mais José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice e porque era filho de quem? Sua musa inspiradora, né? A mulher que o empurrava para a vida. Por isso fez para ele uma túnica, algumas versões de talar ou colorida. Essa versão colorida não é boa, tá? Não é boa, não é a melhor versão. A túnica talar implica em liderança. A túnica talar implica em unção. A túnica talar implica em autoridade. Olha o problema que ele está botando sobre o menino. A túnica talar implica também em preferência. José pediu a túnica. Quem deu? José pediu. Quem deu? Quando Deus decide dar algo a alguém, ele não pergunta nada a você. Deus é livre. Deus não é acuado. Deixa eu te dizer nessa manhã, você não intimida Deus. Ele escolhe quem Ele quer. Ele levanta quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Ele põe graça no coração de quem quer. E você tem que ficar caladinho. Porque Ele é soberano para escolher quem eu não escolho, para levantar quem eu não levanto, para amar quem eu não amo, para salvar quem eu não quero, restaurar quem eu não quero. Nessa manhã eu estou dizendo algo para você. Continue orando, porque Deus vai alcançar quem essa cidade não quer alcançar. Você pode dar glória a Deus aí? Olhe para seu irmão, ele fez isso com você, miserável. Tem gente que não gosta, não. Ele fez isso com a gente. Ele nos alcançou, quando muita gente achava que nós não seríamos alcançados. Não é? Eu falei ontem à noite, no culto aqui, que eu sou fruto do improvável. Não era para ser pastor, era para ser de um terreiro de Umbanda. Eu fui dedicado ao Mulum com 3 anos. Quando eu me casei, na lua de mel, quando eu voltei, a Leda acordou a minha esposa de um sobressalto, ficou em pé do lado da cama, e eu quase que morro. Eu digo, meu Deus, o que é que essa mulher viu, Jeová? Foi tão ruim assim? Ela olhou para mim, Nai! E ao contrário, né? Nai, eu acordei. O que foi, Théo? O que foi? Quem é o Mulum? Eu nunca havia dito isso para ela. Que eu havia sido consagrado. Quem é o Mulunha? Aí eu já me levantei, todo arrupiado. Eu digo, Jesus, eu vou me repreender agora. Sai de mim, bicho. Eu digo, será que é eu? Aí ela, eu digo, por que, Del? Porque ele está em pé aqui, junto da nossa cama. Olha só, uma coisa que minha mãe fez quando eu tinha 3 anos de idade. Eu já casado. O infeliz foi lá no quarto. Quando ela falou, Deus me deu uma visão e eu ouvi. E ele rindo para mim, daqui eu não saio. Vai sair hoje e ainda vai tomar uma sua, miserável. Deus mandou anjos na minha casa naquela madrugada. A casa, querido, que nós alugamos estava com cheiro de flores do cemitério. Já viu aquele cheiro peculiar? Eu estou tentando lembrar daquela planta, aquele cheirinho, que é gostoso, mas é um cheiro peculiar.
de cemitério. Crisântemo. Queridos, aquele cheiro estava na casa inteira, se a gente entender. Aí eu levantei as mãos com ela, orando, repreendendo, e Deus colocou na minha mão assim, no meu coração. Peça cheiro de jasmim para a sua família e para a sua vida, porque eu hoje perfumo o seu casamento. Aí eu disse, Senhor, cheiro de jasmim nessa casa, na minha vida, irmãos do céu. A rua inteira ficou perfumada por 4 meses. Os vizinhos, vem cá, que cheiro é esse que está saindo da casa de vocês aí? Aí eu, vocês compraram aonde? Que detergente é esse? Um cheiro gostoso de jasmim. Queridos, fala para seu irmão, Deus é real. Pode botar, volta lá, não terminou ainda não. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos, o quê? Amava mais a José do que todos os outros, ficaram muito felizes, ficaram maravilhados, fizeram uma festa, oh, irmão top. Odiaram-no. E já o que, queridos? Não podia conversar, José já não tinha diálogo, não tinha proximidade. Nós estamos vendo um problema entre irmãos que pode gerar um fratricídio, uma morte. E vai gerar coisa feia aí nesse texto. Já não podia falar pacificamente. Lembre-se que José deve estar com 15, 16 anos no máximo, e os irmãos são mais velhos, e estão ali olhando para ele, desconfiado, com raiva dele, todo mundo buscando amor, e o pai dá essa túnica para o menino. Verso 5. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. E aí odiaram mais ainda a imaturidade dele de contar coisas na hora errada. Fala para seu irmão, para de contar coisas para quem não deve, não é hora. Tem sonhos que você tem que guardar no coração para a hora certa, nem para o melhor amigo. Guarda, fica no coração. Deixa diante do altar do Senhor. Por causa do que ele falava e por causa dos sonhos dele, os irmãos ficaram, sabe, furibundos com ele. Pois lhe disse, rogo-vos, ouça o sonho. Agora, olha só a imaturidade de José, olha o sonho que ele vai contar. Atávamos feixes no campo, e eis que um se levantou e ficou em pé, os vossos feixes rodeavam perante o meu e se inclinavam. Olha o sonho maravilhoso de contar para alguém. Hein, minha irmã? Que sonho lindo. A irmã da igreja tem uma filha que não passou no vestibular e chega você, olha, minha filha passou em 4. Eu sei que tem coisas que a gente tem que celebrar, mas tenha cuidado, você tem que ter bom senso, olha o ambiente, vê a coisa, sabe? Vê se vale a pena naquela hora contar. A pessoa pode entender errado, pode não compreender. É o caso aí. Volta para cá, meu Deus. Os irmãos lhe disseram, então você acha que vai reinar sobre nós? Tem certeza de que vai dominar sobre nós? Olha, tem certeza que você vai ficar vivo para contar essa história? Eles o odiaram ainda mais por causa desse sonho perturbador para José. Não, José não entendeu nada, mas gostou do sonho. Rapaz, eu sou o dono da cocada. Mais um versículo e eu vou lá para lá. Depois teve outro sonho, contou aos seus irmãos. Eu tive outro sonho. Aí os irmãos, rapaz, que cara doido, só vive sonhando. Nós somos um pouco assim na adolescência e na juventude, né? Mas só que a Bíblia diz assim, ó, os vossos velhos terão. Esse negócio de sonhar é coisa de Deus. Velho que não tem sonho está na hora de morrer, a gente tem que sonhar. Meu irmão, você que está envelhecendo, continue sonhando. A terceira idade da glória a Deus aí. Chega para o pastor Ezequiel e diz, eu continuo sonhando que eu ainda vou cantar lá na frente. Vou aprender violão e vou tirar ele de lá, vou cantar. Quem dá glória a Deus aí? Eu queria ver uma das nossas velhinhas assim, vou tocar bateria. Sonhos.
Ainda quero viajar. Sonhos. Vou amar mais ainda meu marido. Verei os meus netos felizes. Sonho. Vou voltar a caminhar. Esse tarja preta do inferno, eu vou repreendê-lo. Os velhinhos dizem amém. Vocês dizem amém, meus queridos? Nós estamos todos envelhecendo. Mas o problema de tarja preta não é mais para a terceira idade, não. Os mais novinhos estão mais doidos que a gente. Estamos vendo uma sociedade que inverteu. E nós estamos vendo muito garoto sem sonhos. Com 15, 16, 17, se suicidando. Tirando a vida. Garotos que eram para estar sonhando. Meu pai um dia perguntou para mim, qual é o seu sonho? Eu digo, eu quero ser astronauta. Aí ele, bom sonho, você tem que estudar muito. Aí vira pastor. É melhor estudar. Aí meu irmão, que hoje mora na Europa, meu irmão hoje é artista plástico, fazendo vernissagem na Noruega, Dinamarca, Inglaterra. O cara é chique. Ligou para mim essa semana, eu estou em Copenhague. Você está onde? Eu digo, eu estou na Ceilândia Norte. Cidade satélite lá. Está fazendo o quê? Eu estou numa conferência aqui na igreja com 30 pessoas. O céu desceu. Ele, é mesmo, mano? E ele riu do outro lado. Continue sonhando. Só que esse meu irmão que está na Europa chegou para o meu pai e para a gente assim, qual é o seu sonho, Yuri? Ser vendedor de picolé para chupar tudo. Meu pai, não, meu filho, não, esse sonho não, meu filho. Um sonhozinho melhor. E ele cresceu, graças a Deus. A minha irmã, eu quero ser aeromoça. Meu pai, nossa, que sonho. Hoje ela é dona de hotel na Argentina. E eu continuo no Brasil. Uma pessoa chegou para mim, você já esteve fora do Brasil? Eu digo, nunca saí do país. É mesmo? Eu digo, conheço tudo. Discovery Channel. O mundo visto de cima. Sento no sofá da minha casa, estou agora lendo, estou na Alemanha. Estou dando uma volta, um tour pela Europa. Mas talvez se você conversar comigo, eu conheça mais do que você. Não pare de sonhar. José teve um sonho. E esse sonho incomodou os seus irmãos. Mas o problema, Santo Varão, é que vai incomodar até o pai dele. Até Jacó vai ficar horrorizado. Que sonho é esse, meu filho? Todo mundo está se curvando. Quando contou para o pai o repreendeu. Que sonho é esse? Tem pais que não entendem os sonhos dos filhos. Tem sonhos que é para ser repreensível mesmo, que são passíveis de repreensão. Mas outros não. Deixa seu filho sonhar. E sonhe com ele. Deixa seu filho ser instrumento de Deus para curar você. Que sonho foi esse que você teve? Acaso eu, sua mãe, seus irmãos, vamos nos curvar ao chão diante de você? Aí Deus está lá assim, vão. Mas vai, Pedro, vai. Você não sabe não, mas vai. Esse negócio vai acontecer. Não é agora, mas quando ele estiver lá com seus 34 anos, você vai botar a cara no pó e vai ter que se curvar diante dele. Deixa eu te dizer uma coisa, por mais que demore, se é a palavra de Deus, vai se cumprir. Fala para seu irmão, fica na sua, porque Deus está no trono. Quando eu li esse texto, Deus falou algo para mim muito forte. A túnica, o ódio e a soberania absoluta de Deus. Dá para falar isso comigo? A túnica, o ódio e a soberania absoluta de Deus. Deus é absoluto. Quem dá glória a Deus? Tem algo aqui que eu preciso ler. Em sua soberania, Deus coloca José num caminho
que ele não entendeu no momento, e nós vamos ler, vocês vão entender por que eu estou falando isso. José, depois que passa por todo esse momento, Jacó pede para ele visitar os seus irmãos, próximo a Hebrom. E quando José vai atrás dos seus irmãos, a Bíblia diz que José se perde. Põe aí o verso 15, querido, desse mesmo texto, 37:15. José se perde. E diz o texto que José estava vagueando no campo, sem saber para onde ir. A coisa que mais me impressionou quando eu li esse texto, varão, e aí é que é bom que a gente olhar com minúcia, você falando isso para mim ontem. Quem é esse cara aí que deu essa informação para José? Que José estava em Doctan. Quando você lê no original, você não tem nada, não tem nome. José está perdido, sem saber para onde ir. Os irmãos dele estavam no lugar e saíram. E ele fica à toa, sem saber o que fazer. Só que quando esse homem aparece e diz, olha, seus irmãos não estão mais aqui. Seus irmãos saíram daqui. E eu ouvi eles dizer que foram para Doctan. Aí eu fico pensando, quem é esse cara que fica ouvindo conversa dos outros? A tradição hebraica, a tradição judaica, diz que esse homem que aponta o caminho para José é nada mais, nada menos que Gabriel. Nessa manhã eu estou te dizendo, no dia que você estiver perdido, Deus vai levantar alguém para te apontar o caminho. No dia que você estiver vagando por muitos lugares, tentando achar a rota, porque depois que José vai para Doctan, a história se encaminha. Porque é a partir do improvável que Deus faz a história acontecer. É lá que vai ser revelado o caráter ruim dos irmãos. É lá que ele vai ser, que vão desejar matá-lo. É lá que vão jogá-lo numa cova. É lá que José vai ser traído. É lá que eles vão conspirar para tirar a vida. E é lá que Rubens vai tentar defender José. Rubens que sobe a cama, que vai para a cama com uma das mulheres de Jacó. O mais velho, que deixa de ser o primogênito. E o quarto, que é Judá, que não tinha condição de ser o primeiro, passa a ser o primeiro. E aí eu aprendo, queridos, que esse homem desse texto, leiam comigo, o homem respondeu, eles partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Doctan. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou. Ninguém sabe quem é esse homem. E aí eu aprendo uma coisa, nessa manhã, eu nunca vou andar perdido se eu der ouvido à voz do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? Mas aprenda também nessa manhã, o caminho para o crescimento ou a direção que Deus aponta nem sempre é aquela que você acha que deveria ser. José vai ter que ser confrontado na sua infantilidade. Os irmãos serão confrontados na sua pecaminosidade, porque anos depois que José está perante eles e faz tudo aquilo, bota a taça no cereal, tira a taça do cereal, bota dinheiro dentro do saco, quando ele sai, um diz assim, nossa, é o sangue de José. Sabe quem diz isso? Rubens. É o sangue de José que clama, e José está ouvindo, ele está ouvindo. Ele está ouvindo os irmãos falando, e os irmãos chorando todos. Nós vimos o desespero dele quando jogamos naquela cova. Mais de 20 anos depois, Deus cura os 10 irmãos. Deixa eu te dizer, o caminho quando Deus aponta é caminho de cura. Você pode dar glória a Deus? Deus tem um caminho. Fala para o seu irmão, Deus tem um caminho para você. Ô, pastor, a Bíblia diz assim, ele se alegrou em moê-lo. Ele se alegrou em feri-lo. Isaías falando sobre Jesus, Deus o feriu com feridas. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Hoje eu estou dizendo que algumas feridas que eu e você carrega é para curar pessoas que estão feridas.
Ou fala para teu irmão, muitas vezes você é ferido para curar, para tratar. Você tem que ter o bálsamo de Gileade, não só para você, mas para quem está ferido na caminhada. Jesus foi ferido, fala para o seu irmão, para nos curar. E quando você é ferido, é para curar alguém. Fala para o seu irmão, não, fala, você não é ferido, ferida, para virar uma jararaca, um surucucu, uma cobra coral. Você não é ferido para virar escorpião. Quando alguém te ferir, minha linda, quando alguém te ferir, meu lindo, deixa o bálsamo fluir de dentro de você. Quem dá glória a Deus nessa manhã? José está ouvindo os irmãos chorando, ele não aguenta. Ele fica tão coisa que ele sai e abre o berreiro. Ele sabe que Deus fez algo. Não foram vocês que me mandaram, foi Deus que me mandou. Não foram vocês que me feriram, foi Deus que fez isso para que eu possa sustentar vocês. O ódio não pode prevalecer no meio da igreja. Nós não vamos ser consumidos pelo ódio. Nós vamos mudar essa história. Se alguém me odeia, eu vou amar. Você pode dar glória a Deus? Então olha para seu irmão e diz, glória a Deus. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Esse é um daqueles textos que a gente lê tantas vezes e quando lê parece que fica tudo novo, né? Aleluia. Deus coloca José no caminho de um estranho homem que o vê perdido, andando, vagueando, sem rumo. O homem lhe aponta a direção e Deus o leva para perto dos seus irmãos. E isso vai mudar toda a história. E aí a primeira coisa que Deus falou comigo é: José, rejeitado pelos irmãos, escolhido por Deus. Quando alguém te rejeita, Deus te escolhe. Quando alguém te olha com desdém, Deus te olha com amor. Nunca olhe para ninguém com desprezo. Nunca olhe para as pessoas com olhar de superioridade. Deus detesta soberbo, mas abraça os humildes. Quem dá glória a Deus? Eu fico imaginando ele tentando fazer Libra, ele está doidinho comigo. Quer que eu fale mais devagar? Eu me empolguei aqui e me esqueci dele, coitado. A soberania de Deus não encontra um oponente. Ela é tão poderosa que até o ódio dos irmãos de José coopera para a vontade de Deus. Tudo coopera. Tudo, irmãos, tudo. Me perdoe estar chorando. Tudo coopera. Tudo, por mais doloroso que seja, tudo coopera. Por mais estranho que pareça, essa é uma forma, uma pedagogia que Deus tem. Perdoe, queridos. Não tem nada que Deus não possa fazer. Seu intuito, seu propósito, quando Ele chama as oposições, os opositores, tudo trabalha para Deus. Até o diabo, querido, tem rédea curta. Satanás não está livre para te tentar, ele só vai se Deus deixar. E esse mesmo diabo que nos tenta já está com um carimbo registrado. Eu vou ver esse miserável ser jogado igual a caranguejo no inferno. Quem dá glória a Deus aí? E esse dia está chegando. E nós vamos estar lá. Fala para os irmãos, nós vamos estar lá. Fala assim, esse miserável eu vou ver, ele é amarrado e ser jogado lá, nos infernos, que é o lugar dele. Alguém chegou para mim, onde é que é o inferno? Eu digo, eu não sei, o universo é imenso.
Deus enfia ele num buraco negro e essa peste vai para qualquer lugar e se dissolva. Quem dá glória a Deus? Um universo grande, irmão, desse. O diabo não é dono do universo, não. Ele é tão ruim que só pode ficar na Terra. O que é que o diabo vai tentar em Marte? Não tem ninguém lá? Vai tentar pedra? Eu vou lá para Urano, frio, 240 graus, 240 ou 220 abaixo de zero, uma pressão atmosférica tão grande que transforma carbono em diamante. Nada sobrevive em Urano. E ele vai fazer lá o quê? Passar frio? Agora o Deus que a gente adora aqui sentado nessa manhã está lá em Urano, dizendo, eu fiz esse belo planeta azulado, frio, eu gosto. Mas ele também fez Vênus, que nem o diabo quer ir, que é quente demais. Ele vai lembrar do inferno? Não vai. Vênus, né, a atmosfera venusiana derrete chumbo. E a pressão barométrica é tão grande que é 90 da nossa na Terra. Ou o diabo morre amassado ou morre queimado lá. Mas o meu Deus está em Vênus. E aí esse Deus que cobre todo o universo e põe tudo na palma da mão, está nessa manhã dizendo, você não tem oposição, você não tem opositores, você tem a minha graça para te fazer crescer. Quem dá glória a Deus, irmão? Deus nos enche de graça para transformar o quê? O nosso temperamento, o nosso caráter, a nossa maneira de dar resposta às coisas estranhas que eventualmente ou circunstancialmente acontecem com a gente, mas Deus é tão poderoso que pode usar essas coisas para acedrar. Agora complicou para ele. Acedrar o nosso coração. Quem pode dar glória a Deus aí? Mas o que é isso, pastor Ian? Queimar o nosso coração. Agora ficou bom, né? Fala aí, queimar você. Não, fala, queimar você. Queimar tudo que não presta. E só ficar o que é bom. Quem diz amém? Habitou Jacó na terra das suas peregrinações. Canaã ainda era um sonho, um projeto, uma promessa, e Jacó está caminhando sobre a terra prometida. Mas entre a posse e a caminhada existe muita coisa. O fato de você estar no lugar certo não significa que tudo vai dar certo. Essa não foi boa, não. Oh, eu estou no lugar certo, Jacó estava no lugar certo, todos estavam no lugar certo, na terra da promessa, mas nem tudo deu certo. Mas o Deus que me chama vai fazer com que dê certo. Então, se alguma coisa não está dando certo no lugar certo, saiba nessa manhã, tem um Deus que conserta tudo que está errado na sua e na minha vida. Eu um dia falei assim, Deus acerta, desconcerta e acerta de novo o que eu errei. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há lugar que Deus não possa entrar. Não há um lugar hermético, fechado, vulcanizado, obturado, tapado, que Deus não entre. Deus está em todo lugar e fora de todo lugar. Deus é dono do universo, mas está fora dele. Então o tempo não toca nele, a eternidade não toca nele, o que ele criou não toca nele, porque ele está acima de tudo que foi feito e existe. Então Deus não se preocupa se você está aqui mal-humorado, ele te ama com essa cara de coruja. Deus ama as corujas. E com dor de dente de manhã. Deus não deixa de me amar numa semana porque eu pisei na bola e me ama na outra porque eu estou em consagração. O Deus que eu adoro nessa manhã é constante. E porque Ele é bom, eu posso confiar nele. Oh! Porque Ele é bom, eu posso confiar. Não há como eu desconfiar nesse Deus. Ele ainda não tem a terra, mas ele tem a promessa. Ele tem um caminho a ser trilhado, palmilhado, lágrimas, crises, apertos, sufocos, noites longas, sol, suor. Todavia, lembre-se,
Deus é um Deus que cumpre promessas em meio à dor. Calvino dizia que não é para nós nos apegar a tudo nessa terra porque nós somos de outro planeta. Não fique apegado demais ao seu carro. Deus tem carruagens no céu para nós. Eu fico pensando, eu falei agora há pouco que Urano chove diamante. Você não ficou? Eu queria ter uma nave, irmão. Para na hora da chuva. Botar um guarda-chuva assim, chove aqui. Você está onde? Eu estou com a lata, pegando aqui um pouco de água em Urano. Tem um cometa, ou meteoro chamado Psique. A quantidade de níquel, ferro e a quantidade de ouro e prata existente nele, se trouxesse para a Terra, daria para cada ser humano no planeta virar bilionário. São mais de 700 quintilhões de dólares. Eu disse quando eu li, Senhor, me faz uma nave. Eu vou ser garimpeiro do universo. Eu vou garimpar esse meteoro. Nunca mais teria confusão. Então, querido, nessa manhã eu estou pregando sobre um Deus que é dono de todo ouro. Tudo é dele, nós somos dele, ele é nosso. Então, nessa manhã, querido, tenha uma posição de alegria e de entrega. Porque ainda que o sufoco, a gente tenha que enfrentar a dor, a crise, tem um Deus, fala para o seu irmão, que te tira do sufoco. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, diz que a nossa cidade está onde? A nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus, que transformará os nossos corpos abatidos para ser conforme o seu corpo glorioso, pelo seu eficaz poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Então nós cremos num Deus que há de nos transformar, eu vou ficar melhor. Já pensou? Eu, baiano, moreno, com cabelo loiro e olhos verdes no céu, meu irmão, vai ser um sucesso. Quando eu vejo alguém com cabelo loiro, eu fico assim, Senhor, me dá um lá na eternidade, só para ficar assim, na hora do louvor, eu fico olhando assim, os irmãos, na hora do louvor, é bom demais para ser cabeludo, ô Jesus. Devemos ter cuidado com aquilo que colocamos no coração como fixação. Quem está me entendendo? A única coisa que você tem que colocar como fixação é o que a nossa irmãzinha cantou com os amados. Adore a Deus. Adore o Senhor, porque tudo passa. Aprenda a não se assustar se a promessa ainda não se cumpriu, se está incompleto. O fato de estar no lugar certo não significa que tudo vai ser fácil. Estar no lugar certo não dá ideia de que as coisas vão se emparelhar do jeito que eu penso. Não é fácil, mas é possível. É possível ser santo numa sociedade que não ama a santidade. É possível orar numa sociedade que não crê mais em oração. É possível ser dizimista numa sociedade avarenta. É possível ser ofertante numa sociedade que não sabe ofertar coisa nenhuma. Semana dessa eu estava num apartamento lá na minha casa e tinha um morador de rua, há uns 4 meses atrás, estava muito frio lá em Brasília, fez no Gama fez 5 graus. Você tem ideia do frio que estava. E aí ele deitado lá, eu fui deitar, e ele deitado lá, e Deus disse assim, você vai deixar ele deitado lá sem um cobertor? Aí eu peguei uma saída de banho, que eu fui pregar num congresso em Caldas Novas de casais e ganhei. Só estava com meu nome assim, reverendiano. Chique, aquele negócio bonito, azul, e eu botava dentro de casa leda, tu gosta, né? Quando eu estou lá deitado, Deus diz, pega esse negócio que você ganhou e dê para ele. Eu digo, isso aí não, peraí. Está querendo demais. Vai lá e pega, senão manda uma traça do céu. Eu digo, não vou agora.
Uma de uma traça pentecostal. É fogo puro. Eu fui, peguei uns cobertores, peguei uma camisa, ele deitado, ele dormindo, eu acordei, ele olhou para mim, eu digo, você quer isso aqui? Ele, meu Deus. Aí ele já foi botando as camisas, foi botando, quando ele viu o roupão, ele, você está me dando? Eu digo, não. É Deus. É Deus. É Deus, eu não. Aí ele botou, ele ficou bom em mim, ficou maravilhoso. E ele assim desfilava e olhava para mim, e aí, como é que ficou? Eu no espelho, né? Eu assim, ó. Ele fez a mesma coisa. Aí pegou, vestiu e disse, agora eu vou dormir sossegado. A Leda estava olhando em cima, ela disse que quando olhava em cima, a mão de Deus repousou sobre ela e disse assim, eu botei unção sobre os seus. E tem unção aqui. Irmão, é fácil. Não. Mas fala para quem está do seu lado, mas é possível. A primeira coisa que eu aprendo nesse sermão é, quando Deus escolhe, Ele escolhe pelo seu livre desejo e poder. Todavia, quando Deus escolhe, isso incomoda muito. A primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa manhã, quando Deus escolheu José, os seus irmãos se sentiram incomodados. Deus está escolhendo você para ser um ganhador de alma, o inferno fica incomodado. Deus está escolhendo a sua família para ser depositário da eternidade para os vizinhos. Muita coisa, muita gente fica incomodada. Mas nessa manhã eu também estou dizendo, não tenha medo de quem se incomoda, porque quem te escolheu garante o chamado. Não tenha medo de liberar alguém para a obra missionária. O meu filho, Gadiel, é advogado, chegou para mim essa semana, pai, eu estava no quarto, eu já fiquei assim, Deus disse que é para eu ir para a obra missionária, pai. Meu coração se encheu, porque quando ele nasceu, eu peguei ele dos braços na frente dos médicos, Leda ainda aberta ainda disse, eu te consagro para as nações, eu te consagro para a obra missionária, menino. Ele não ouviu, mas o Deus é ouvir, Deus diz, é meu. Aí ele chega para mim, pai, eu quero ir para campos de refugiado, eu quero estar no lugar mais perigoso, meu coração apertou e Deus falou lá dentro, ele é meu e você me deu e eu não abro mão dele. Oh, você dá glória a Deus aí, irmão. Quando Deus escolhe alguém, muita gente fica incomodada, doente, chateada. Davi, até antes de receber a unção, vivia no campo, cuidava de vaca, ovelha, cuidava. Saul estava atrás dele? Golias estava atrás dele? Tinha alguém com raiva dele? Os irmãos estavam com raiva dele? O cara estava lá cuidando de vaca, de gado, ninguém estava nem aí. Mas no dia em que ele foi ungido, Saul virou o diabo, os irmãos ficaram com raiva, Golias queria matá-lo, o inferno se levantou e ele virou um doido pelo mundo e Deus botou ele no trono. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Nessa manhã eu vim te dizer na autoridade do Espírito, a unção sobre nós vai incomodar, a unção sobre nós vai levantar inimigo, mas a unção sobre nós vai nos dar poder. Pode aplaudir o Senhor, aplaude o Senhor. Você começa a orar, você começa a viajar, você que é levita, adorador, mas a sua família, daqui a pouco o carro quebra, acontece uma notícia ruim, aí falta dinheiro para uma coisa, falta dinheiro para outra, a coisa que estava encaixada desencaixa. Quem já teve essa experiência? Parece que a casa virou de cabeça para baixo. Quem já teve essa experiência? Passa uma semana de doido. Assim, doido mesmo. Meu Deus do céu, quanto mais eu oro, mais urucubaca aparece. Não é? A gente chega no quarto, Senhor, repreenda. Aí o bicho fica do outro dia, não. Tô aqui. Gente do céu. A vida de Davi virou uma bagunça. Sem unção, tá tudo bem. Você está lá no seu trabalho, na sua loja, na sua empresa, no seu dia a dia, na faculdade. Mas na hora que você diz, eu vou orar por eles.
Eu vou orar pelos meus amigos, eu vou orar pela minha família, eu vou tirar uma semana de jejum, eu vou jejuar, vou estar na igreja, eu vou ajudar o pastor, eu vou ajudar os pastores, eu vou estar orando por todo mundo, meu irmão, aí vira tudo. Vira tudo. Vocês vão rir. Eu nunca tive problema com hemorroida. E um irmão, um colega meu, falou que estava com crise de hemorroida, e eu dentro de mim, meu Deus, me livra disso. Aí um dia eu estava pregando e eu fazendo assim, ó. E eu vinha para assim, vinha para o púlpito, e eu digo, meu Deus, não é possível, Senhor. Aí lá dentro de mim, é possível sim. Fui para o médico, a médica, você foi galardoado. Tive que tomar uma série de remédios, de cuidados. Aí quando eu contei para a Leda, toma, viu? Aprenda. Querido, vocês gostaram disso, né? Eu vou orar por vocês terem essa experiência maravilhosa. Está repreendido. Queridos, a vida não é fácil. Fala para seu irmão, viver é difícil. Olha o que Deus falou para mim. Olha o que Deus falou para mim. Escutem. Israel amava José mais do que aos seus filhos todos. E fez-lhe uma túnica talar. Olha o que Deus falou comigo. Ora, ele fez uma túnica talar. Túnica significa legado de autoridade, honra, unção e identidade, proteção, cobertura e preferência. Agora escute. José foi amado, foi escolhido, foi vestido. Essa escolha gerou contenda, ciúmes. Isso foi o suficiente para despertar todo tipo de emoções e sentimentos. José era jovem, imaturo, de certa forma mimado, protegido. Quando o ódio é despertado por causa da túnica, Deus falou algo comigo muito sério. José não foi odiado porque foi vestido. José foi odiado pelo que ganhou de Deus, pelo que tinha. Você não é odiado muitas vezes pelo seu talento. Você é odiado pela unção que está dentro de você. E isso gera, querido, uma série de comportamentos bizarros. Escute o pastor. Jonathan Edwards diz: a soberania de Deus é o que mais escandaliza os homens e a igreja. Pois nela Deus revela que age conforme a sua vontade e não conforme a sua justiça. Se fosse justo, Jacó tinha que dar aquela túnica para quem? Rubens. E não o último da fila. Deus não te escolhe porque você é o bonzinho. Ele te escolhe porque Ele te ama e quer usar a sua vida. Ele te escolhe não por causa dos predicados. Olha para seu irmão e diz, nada em você pega Deus de surpresa. Fala, nada em você. Nada. O jovem sonhador, tagarela, imaturo, seria quem Deus usaria. A graça de Deus escandaliza, as escolhas de Deus incomoda. A túnica provocou ódio. José não pediu nada, ele só recebeu. O ódio não era pelo que José fez, mas era pelo que José carregava. Dá para falar isso comigo? O ódio não era pelo que José fez, mas pelo símbolo que ele carregava. O ódio que o inferno tem da sua família é porque a sua família é preciosa. Põe a sua mão lá em cima. Dentro da sua casa tem vitória. Dentro da sua casa tem tesouro. Na sua casa tem alegria. Você carrega os céus dentro de sua casa. Isso desperta ódio. Eu fico olhando o inferno com ódio dessa turma, que antes não tinha acesso e hoje pode ouvir. Eu vejo vozes. Não é?
Vamos fazer para eles a palma? Vamos? A gente não ouviu nada, mas eles ouviram. É bacana isso? Isso é lindo demais. Sabe, querido, o diabo odeia o que você carrega. Há uma unção na sua vida e você carrega amor pelas nações e saiba, o inferno tem ódio disso. Há unção no coração seu, de vocês levitas, para adorar e bendizer, o inferno tem ódio disso. Há unção no ministério dessa igreja que sustenta, que apoia, que coopera, que está perto. Essa é uma das igrejas que eu mais amo vir. Vocês não sabem como vocês são auditórios maravilhosos. Receptivo, participativo. Tem hora que eu vou num lugar que a gente só falta morrer. Não, e o bom é quando eu chego na porta. Que palavra. Vocês gostam disso? José não pediu, mas foi odiado. Ele foi odiado pelo que ele carregava. Verso 20 do capítulo 37 diz assim: vinde, pois, agora e matemo-lo. Lancemo-lo numa dessas cisternas. E vamos dizer que um animal selvagem o comeu. Quem está falando isso é os seus irmãos. E vamos ver onde é que vai dar os sonhos dele. Mas Rubem, ouvindo, tentando livrá-lo, disse: não toque no garoto. Olha o caráter de Rubem. Mesmo subindo à cama do pai, Deus olhou a coisa nesse moço. Nunca despreze ninguém. Porque Deus não despreza, Deus trata e transforma. Deus nos esconde, irmão, muitas vezes, para nos salvar. A saída de José para o Egito foi providencial. Muitas vezes os nossos filhos, e aí olha para mim, adolescentes, muitas vezes vai dar errado, muitas vezes as coisas não serão do jeito que vocês sonharam, mas vai dar tudo certo, porque Deus ama vocês. A história mostra que ele foi odiado pelos seus irmãos. O jovem tagarela era a proposta de Deus. Muitos te odeiam pelo que você carrega. Por quê, Ian? Porque nós somos o templo do Deus vivo. Quem diz amém? Nós somos a carta de graça de Deus para o mundo. Nós somos a poesia que anda. Eu estava orando de madrugada e eu falei uma expressão para Deus. Eu digo: Deus, eu sou menor do que o nada. Aí Deus respondeu para mim assim: e eu sou para você a mão que embala o berço do neném que dorme. Fala isso para seu irmão aí. Deus é a mão que embala, que mina o berço do neném que dorme. Dá um sorriso para sua irmã e diz assim: ele é bom. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Quem dá glória a Deus, Deus é bom. Se você tem uma promessa, prepare-se. Porque na maioria das vezes o propósito é preparar-nos para o deserto. Havia uma promessa para o jovem tagarela, todavia, nunca se esqueça, a túnica que você leva é a túnica que teu pai te deu. A primeira coisa, olha para o pastor, a primeira coisa que eles fazem quando vê José, tiram a túnica e rasga. Talvez alguém queira rasgar o seu caráter, tirar a sua autoridade, minar a sua unção, questionar a sua família, questionar o seu coração, pisar e tripudiar. Mas se Deus te deu, pode amassar, pode rasgar, mas nunca vão arrancar da mão de Deus o que ele falou a teu respeito. Quando Paulo fazia milagres extraordinários lá em Atos, diz que ele bate na ilha de Malta depois de sair de uma tempestade. Quando ele bota a mão no graveto, vem uma miserável de uma víbora na mão dele. A mão que levantava coxo, a mão que curava os enfermos, a mão que escrevia as cartas, dava ódio no diabo. E ele mandou uma cobra e Paulo olhou a bicho assim: o que é isso? Eu acho esse texto assim, tem hora que Deus
É gozador. Era para Paulo inchar. Ele tirou a cobra da mão, todo mundo olhando para ele, vai morrer. Ele jogou no fogo, sentou, sim, sim, olha aquele texto. E está todo mundo esperando ele inchar. Aí passou horas, né? O homem não morre. O homem não cai duro. É Deus. Ele diz, não, não sou Deus, não. Só que a cobra, por que a cobra não foi no rosto dele? Porque o texto anterior dizia assim, olha para o pastor, pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. E ela vai e garra na mão dele. Eles pegam a túnica, pastor, e rasgam, amassam, jogam sangue. É isso que o diabo quer fazer com a gente. Conspurcar, sujar, pisar, amassar, demolir, questionar, invalidar, desacreditar, desabilitar. Tá bom aí? Mas fala para o seu irmão, fala assim, olha para ele e diz, nada, nem ninguém vai arrancar o que Deus te deu. Ah, põe a mão no ombro dele e diz assim, eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo, minha amada. Você está cantando, não foi? Te abençoo. Eu te abençoo, meu santo. Eu te abençoo, homem de Deus. Ele é bonitinho, né? Ah, já tem dono, tá vendo? E já tem mais de 40 anos que ela é dona. Quantos anos foi? 40? Vamos aplaudir o Senhor. 40. É muita bênção. 40 anos juntos. Uma geração, né? Biblicamente é uma geração, né? Que coisa maravilhosa. Deus abençoe vocês, queridos. Vocês são lindinhos. Pegaram a túnica, amarrotaram a mesma, mas a túnica não pode ser amarrotada se o caráter é de Deus. Alguém pode questionar, querido, mas ninguém vai manchar o que Deus está fazendo na sua. Rasgar a túnica com raiva, saiba, a túnica foi um presente que Deus te deu e ninguém vai tirar de você. Você pode dar um glória a Deus por isso? A segunda lição que eu aprendo do ódio dentro dessa família é a inveja. A inveja é o caminho escondido que Deus usa para providenciar algo maior para José. A inveja dos irmãos disseram, vamos vendê-lo. Aí Deus diz, pode vender. A inveja de Potifar, porque achou que ele estava com a esposa dele, diz, bota na cadeia. Aí Deus diz, pode colocar. Você já viu que quando José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, ele interpreta o copeiro com um copo de vinho e diz, olha, em 3 dias você vai ser restituído e vai dar tudo certo. Aí o padeiro diz, opa, esse profeta eu gosto. O cara já profetizou que o cara vai voltar para o palácio em 3 dias. Tem crente assim. Eu vou ali porque alguém tem uma palavra boa. Não é assim que a gente faz? Aí o padeiro, olha, eu também tive um sonho. Eu vi uma padaria na minha cabeça e os pássaros comendo lá em cima. Aí José disse, em 3 dias você vai morrer. Menino, eu não queria ser aquele padeiro. Não. Embusteiro, falso profeta. 3 dias depois o padeiro está morto. E o copeiro está restituído. Ou é o contrário? Dá uma olhada aí. É isso mesmo? Mas vamos lá, que eu quero aplicar. Imaginemos que o copeiro chegasse assim 3 dias depois. Faraó, lá na cadeia, um cara interpretou meu sonho e o padeiro morreu. Emprega ele na padaria. Ele poderia ser o empregado padeiro. Aí o miserável do copeiro esquece. Fica 2 anos lá esquecido. Depois de 2 anos, ele vai lembrar. Talvez agora você acha que o negócio tinha que acontecer hoje, mas Deus está olhando lá na curva. Você pode dar glória a Deus aí? Talvez você pense que esse emprego é o melhor, mas Deus tem algo maior para você. Talvez você pense que porque deu errado uma coisa e a resposta não veio, é Deus providenciando a resposta melhor para você.
Deixa eu te dizer, José não seria o dono da padaria, não. José seria o dono de tudo. Zefanete Paneia, aquele que é o pão do mundo. José não faria pão, ele sustentaria todo mundo em volta do Egito Antigo. E aí eu aprendo, querido, que a demora dos 2 anos foi Deus. Rasgaram a túnica, esqueceram do cara, traíram o seu coração, mas ele lá fazendo o seu cadinho. E diz a Bíblia que o carcereiro amava ele, né? Carcereiro, cara, que cara, gente fina. Posso dizer o que Deus colocou no meu coração? Tem gente olhando para você, viu? Se você é gente fina dentro da igreja. Ô, gente, já tá tarde? Tá na hora de acabar, né? Eu vou terminar. Fica em pé. Eu tinha 2 páginas aqui, mas vou terminar. Deixa eu te dizer algo. Inveja, raiva e ódio não vai sepultar o que Deus tem com você. O ódio e a inveja foram um combustível que Deus usou para levar José para onde ele queria. Então, levanta sua mão e fala assim comigo. Podem tentar contra mim. Podem rasgar a túnica. Podem tentar me enterrar. Podem jogar numa cova. Mas não pode destruir o que Deus escreveu sobre mim. Quem dá glória a Deus? Dá um abraço em alguém. Se abrace e diz glória a você.